E eu li recentemente um livro chamado Invisible Woman, que fala sobre a enorme deficiência de dados que existem sobre as vivências femininas. Oi, gente! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Tô muito animada para esse vídeo. Deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha o vídeo com seus amigos. Hoje a gente vai desenvolver uma conversa um pouco diferente, porque eu queria papear com vocês sobre algumas reflexões minhas. Eu venho lendo alguns livros sobre o lugar da mulher na sociedade. Eu já fiz uma resenha aqui para vocês, no canal sobre o The Authority Gap no ano passado. E aí, produção, a gente pode deixar linkado aqui o vídeo sobre o The Authority Gap. E eu li recentemente um livro chamado Invisible Woman, que fala sobre a enorme deficiência de dados que existem sobre as vivências femininas. Aí vocês talvez me perguntem, como assim, Gabi? Assim, ó. O mundo é construído, estudado e desenhado para homens. Você vai falar, tá bom, eu já sabia disso. Então, mas um pouco mais profundo. Quando o pessoal testa cinto de segurança nos carros novos, eles costumam usar o bonequinho masculino. Se uma mulher, que normalmente é menor e menos pesada do que um homem, sofrer um acidente e precisar do cinto de segurança, ele pode não ter o mesmo efeito de proteção. Bizarro. A maioria das doenças é estudada para tratar homens. E com isso, a dosagem dos remédios é pensada para um corpo masculino. E, enfim, daí em diante. A gente tem um vazio de dados sobre a experiência feminina em todas as frentes. São coisas que muitas vezes a gente nem se dá conta que acontecem. Eu, pelo menos, nunca tinha pensado em vários dos pontos trazidos pelo livro, então já fica aqui uma outra recomendação de leitura, embora também só exista ainda o texto em inglês. O fato é que a perspectiva masculina, o lugar de fala do homem, é considerado como neutro, e isso é uma cilada. Porque a perspectiva masculina não é o marco zero, é uma das perspectivas possíveis. Eu aqui no YouTube tenho um público que é majoritariamente masculino, e isso é diferente do Instagram, por exemplo. Lá eu tenho mais mulheres. E sabe por que eu faço questão de trazer esses assuntos para cá? Porque eu acho que essa é uma pauta importante para mudar para melhor a vida de todos nós, homens e mulheres. E eu sei que vocês aqui estão dispostos a me ajudar. Fomos todos, homens e mulheres, criados nesse caldo de cultura que a gente está querendo alterar. E por isso está tudo bem se você não tiver pensado nisso antes de ver aqui no vídeo, nesses assuntos que eu vou propor, ou já tiver rejeitado essas ideias que eu vou apresentar em algum momento. O que a gente precisa pensar é no agora em diante. E acreditem em mim, se a gente tivesse uma população que é metade masculina e um congresso só 15% ocupado por homens, eu não estaria feliz. Porque o que me incomoda não são os homens no poder, é o desequilíbrio. Todos nós, com as nossas visões e experiências distintas, somos fundamentais e é este o ponto. Só que a realidade de desequilíbrio é a inversa do que eu disse agora. Então eu preciso de vocês também para pensar e agir sobre ela. A gente já conversou aqui sobre a importância de termos mais mulheres na política. É uma questão de representatividade. Porque as mulheres compõem a maioria da população brasileira, 51%, e são apenas 15% do Congresso Nacional. Mas é uma questão de equilíbrio, uma questão também de eficiência. Porque para que a gente elege um político? Para que ele seja nosso representante, proponha e implemente políticas públicas para melhorar o nosso país. Só que se a maioria dos nossos políticos é homem e a maioria dos nossos cidadãos é mulher, a gente tem uma desconexão aí. E isso foi muito bem ilustrado na proposta recente feita por algumas deputadas de universalizar o acesso a absorventes higiênicos em locais como escolas públicas. Vocês repararam na quantidade de manifestações contrárias? Na ira das redes sociais? Muita gente achando um absurdo, um desperdício de dinheiro público. O Bolsonaro chegou a vetar a medida. O pessoal estava super preocupado com esse enorme gasto, com o que esse enorme gasto ia fazer com as contas públicas. E tudo bem você ser contra e discutir o assunto. A questão é você achar que isso é supérfluo. Porque fica comigo aqui. Eu, e tenho certeza que muitas de vocês, mulheres, meninas e homens trans que acompanham aqui esse canal, pensamos imediatamente, sério? Que ninguém nunca tinha pensado que metade da população desse país menstrua todo mês? E nunca tinha parado para pensar que essas pessoas precisam da dignidade do acesso a um absorvente? E como isso, no longo prazo, e aqui é o meu ponto, compromete a produtividade de uma parcela expressiva da nossa população e nos faz perder dinheiro? Então a questão é, a gente pode discutir até a necessidade do gasto público, qual é o lugar dessa proposta na lista de prioridades do Brasil. Mas não dá para ridicularizar e achar que é supérfluo, entende? Porque o fato de uma mulher não ter um produto essencial de higiene para lidar com algo que biologicamente acontece com ela todos os meses, não é supérfluo, porque isso tem impacto no curto, no médio e no
Enfim, foram necessárias deputadas, mulheres eleitas para pensarem nesse pequeno problema que afeta 50% das pessoas desse país. Então não é uma coisa secundária, é uma questão que afeta metade dos cidadãos brasileiros. A gente não pode esquecer que essa situação de minorização se agrava quando a gente sobrepõe vulnerabilidades, tá? Mulheres negras, mulheres indígenas ou mulheres LGBTQIA+, têm ainda mais dificuldade de se verem representadas na política. Então, sempre que você combina mais de uma opressão, fica mais difícil. A gente precisa de mais mulheres na política porque a perspectiva de vida das mulheres é completamente diferente da dos homens. Por exemplo, se você não for uma mulher, você nunca vai ter vivido num mundo que não foi desenhado para considerar a sua perspectiva como uma perspectiva válida. Sua perspectiva foi sempre considerada como sendo secundária. Entende a diferença de vivência? São as mulheres, na sua maioria, que sabem os sacrifícios de cuidar de uma família, que têm a sua carreira diminuída, que têm a sua voz colocada em segundo plano, que sabem o que é sofrer violência doméstica. Esses são temas gravíssimos que precisam ser resolvidos e que só vão ser endereçados corretamente se mulheres que viveram mais sensivelmente os sistemas ocuparem os espaços de poder. Mas não são os únicos temas. As mulheres precisam ser ouvidas em todos os temas do país e não apenas naqueles que são considerados femininos, que aliás não são só femininos, tá? Enfim, que eu saiba, tema como violência, mercado de trabalho e família são assuntos universais de todo mundo. O erro começa justamente em achar que eles são problemas femininos. As mulheres precisam ser ouvidas também sobre a reforma tributária, sobre a manutenção ou não do teto de gastos, sobre a compra de vacinas, sobre tudo que o país discute, porque tudo as afeta e as afeta de maneira particular e diferente num mundo que foi pensado e organizado a partir de uma perspectiva masculina. Vamos lá! Como a precarização dos laços de trabalho e da rede de seguridade social afeta as mulheres que nós sabemos são as maiores responsáveis pelos cuidados com a família, por exemplo? Se um idoso vulnerável não recebe o seu BPC, o benefício de prestação continuada, depois de cortes no orçamento público e a redução, por exemplo, do espaço de renda ali de quem vai fazer direito ao benefício, quem você acha que vai trabalhar dobrado para cuidar dele? Provavelmente, dizem as estatísticas, os dados, as mulheres daquela família. Então, o orçamento público, reforma trabalhista e reforma da Previdência também são temas das mulheres. São essas mulheres em espaços de poder que vão ter a sensibilidade de tratar com o respeito que o tema merece toda a economia do cuidado. O trabalho silencioso de cuidado da casa e da família, que é feito por milhões de mulheres no Brasil e no mundo inteiro. Mulheres que, além de serem as principais cuidadoras da casa, são também, em muitos casos, as chefes de família. A gente fala de família tradicional brasileira sem olhar para a realidade dos dados, tá? Essa dissociação de desejo e realidade é muito comum num discurso raso, então a gente precisa prestar atenção no que dizem as estatísticas. Vocês já pararam para pensar que quando a noção de cuidado é apenas feminina, uma responsabilidade apenas da mulher, isso restringe muito as possibilidades daquela pessoa em outros campos? Ela não vai ter tempo ou espaço para buscar outras ambições, inclusive as profissionais. Um empregador sabe que se ele contratar uma mulher e ela decidir ser mãe, aliás, pelo que ela sofre também uma superpressão da cultura, ela vai se ausentar por um período. Esse mesmo empregador parte do pressuposto de que se ele contratar um homem e esse homem decidir ser pai, vai ter uma mulher cuidando do filho dele. Vocês viram aí a diferença na restrição de espaço de uma existência por uma responsabilidade que deveria ser compartilhada? Porque um filho é filho do pai e da mãe, ou não? E vejam só, essa compreensão de que é a mulher quem tem que cuidar da criança é uma construção cultural. Porque a única coisa que só a mulher biologicamente pode fazer é amamentar. O resto, amores, os dois conseguem. Pai consegue dar comida, pai consegue trocar fralda, pai consegue colocar para dormir, pai consegue brincar, pai consegue fazer tudo. E aqui a gente tem que fazer uma distinção muito importante entre natureza e cultura para facilitar a compreensão desse tema. É da natureza feminina a menstruação, por exemplo. Mas a mulher não nasce sendo responsável por todas as tarefas da casa. Essa parte é uma construção cultural. O sexo biológico é feminino, mas o gênero foi um conceito, produto da realidade social e não somente decorrência da anatomia dos corpos, para ficar mais fácil a distinção entre natureza e cultura. A mulher menstrua desde que o mundo é mundo. Isso não muda. Mas o papel da mulher mudou, não mudou? Pois é, porque o papel da mulher não é natureza, é cultura. E a cultura
como criação humana, pode ser alterada. É para isso que a gente está aqui. E precisa ser alterada. Porque essa obrigação de cuidado prejudica o desenvolvimento dessas mulheres em outras frentes nas suas vidas, nos estudos, no trabalho, no lazer. E ao limitarmos, e quando a gente limita as opções de parte tão relevante e expressiva da nossa população, todo mundo perde. Sabe qual é o melhor combustível para a criatividade? A diversidade. E numa coisa eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. A gente está precisando de muita criatividade para solucionar os nossos problemas, então a gente precisa de visões diversas e não de uma só. Por isso, a gente não tem que pensar só que mais estrutura tem que ser provida às mulheres para elas darem conta dessa rede de cuidado, mas também que os homens têm que assumir mais funções dentro de casa. Até porque eu gosto de ampliar em vez de restringir. Os homens têm muito a contribuir. Eles podem propor soluções diferentes, otimizar processos, além de desfrutar de todo o aprendizado que o cuidado e a relação com o outro trazem para qualquer pessoa. E num mundo em que as máquinas vão substituir o que não for essencialmente humano, os homens vão ganhar muito a partir dessa alteração de percepção. A gente costuma dizer que nós somos uma sociedade que defende a família, não é isso? Nosso presidente fala o tempo todo em valores familiares, de como esse mundo está perdido, que a gente tem que resgatar a família tradicional brasileira. Pois é, mas que valorização da família é essa que só dá 5 dias de licença paternidade para os pais? Porque se essa é a nossa tradição de família, né, uma dinâmica em que só um dos genitores se preocupa com aquela família, em que você dá uma desculpa para os homens serem absolutamente displicentes em relação aos filhos que eles colocam no mundo, será que é isso que a gente quer manter? Para os pais que têm a carteira assinada e direitos trabalhistas, o que no Brasil é quase um luxo, 5 dias será que são suficientes para um pai poder cuidar do seu recém-nascido como deve? E se a gente pensa em valorização da família e da infância, o que isso significa para o desenvolvimento daquela criança, né? Porque a gente tem vários estudos mostrando que o cuidado com a primeira infância significa uma economia no futuro. A gente gasta hoje para economizar amanhã. Se não for trabalho do homem cuidar dos filhos e da casa também, as mulheres nunca vão conseguir atingir todas as suas potencialidades em outras áreas. E os homens, puxa vida, vão perder o melhor da paternidade. Isso, claro, sem contar no interesse mais importante que eu já pontuei, o da criança. A gente precisa ser uma sociedade que se preocupa com o interesse das crianças. E para as crianças é bem melhor que a responsabilidade seja compartilhada e que o Estado sempre coloque como um ponto fundamental garantir um desenvolvimento saudável na primeira infância, porque isso, de novo, é um gasto no presente que se justifica a partir de uma economia no futuro. Outro ponto importantíssimo que se relaciona com o que a gente vem falando até agora. Muitas mulheres permanecem em relacionamentos abusivos ou infelizes porque não conseguiram desenvolver suas carreiras e a sua independência financeira. Elas dependem do marido para o seu sustento. Estão vendo aí a relação com o tópico anterior? Carreira, filhos, cuidado como responsabilidade só da mulher. Como que uma mulher sai de uma situação de abuso se o abuso é condição para que você e os seus filhos possam se alimentar, se vestir, morar, ter acesso às necessidades que o dinheiro compra? Quanto mais eu penso nisso, mais eu penso na importância da mulher ser a dona do seu destino econômico. A gente tem que agir antes desse ciclo vicioso começar. A gente precisa falar sobre dinheiro sem sentir culpa, porque o dinheiro é uma necessidade e é garantia de liberdade na nossa sociedade organizada como ela é. Ah, Gabriela, mas eu queria mudar a sociedade. Tá bom, enquanto ela não muda, a gente precisa falar sobre isso. Existe uma diferença salarial entre homens e mulheres, a gente sabe. Existe uma diferença de confiança para se colocar no mercado de trabalho, fruto da forma como as mulheres são educadas, a gente sabe também. As mulheres recebem, em média, 77% do salário dos homens. Mas o que talvez não fique tão claro é que a maior diferença é entre homens e mães. É a maternidade, o cuidado, que muitas vezes relega as mulheres à impotência financeira. E se a mãe solo é a realidade do Brasil, a gente tem que ensinar a essas mulheres como uma questão de política pública mesmo, sobre carreira, sobre como administrar as finanças e sobre investimentos. A família tem que ser um porto seguro, nunca uma prisão. Nós, enquanto país, precisamos de mais mulheres no mercado de trabalho também. E não só porque é legal, porque é justo. É legal, é justo. Mas dá dinheiro. Estudos comprovam que quanto mais diversidade uma empresa tem na sua estrutura, mais criativa e lucrativa ela é. Segundo a consultoria McKinsey, que faz anualmente um relatório chamado Mulheres no Mercado de Trabalho, as pesquisas, os dados, mostram que os lucros da empresa e o desempenho das suas ações
na Bolsa de Valores podem ser quase 50% maiores quando as mulheres estão bem representadas no topo da hierarquia da companhia. Então, empreendedores e gestores que me assistem, uma mulher não é uma contratação perigosa porque ela pode engravidar um dia e tirar alguns meses de licença maternidade. Uma mulher é uma contratação valiosa porque ela vai trazer inovação e lucro para sua empresa. Não se esqueçam disso. Contratem mulheres e elejam mulheres. Eu garanto que todo mundo ganha. Até por tabela, quem nem entendeu que essa mudança é importante. Esse assunto não é algo para depois. A pandemia atrasou ainda mais o progresso profissional de mulheres em todo o mundo. Segundo o Global Gender Gap Report de 2021 do Fórum Econômico Mundial, o número de anos que levaria para que as mulheres atingissem a paridade com os homens aumentou em 1/3. E cabe a nós, agora, correr atrás. Aqui é importante dizer, Gabriela, mas os direitos entre homens e mulheres são iguais na lei. Isso é uma igualdade formal, na letra fria da lei. O que a gente está falando é de realidade concreta, tá? É de paridade material. E mulherada, vamos começar a pensar nos nossos padrões mentais para a gente alterar isso? A gente não existe para servir. O peso do mundo não deve ser suportado por nós. A gente não precisa ser doce, frágil e delicada, embora nós possamos, se a gente quiser. Nós somos diferentes, a beleza está nisso aí. A gente precisa só se manter sempre sem amarras. Livres para exercer essa liberdade importante. Independentes emocional e financeiramente para a gente se deslocar para onde a gente quiser. Livres para termos ambições e desejos que já nos disseram serem ousados demais. Livres daquele desejo de sermos gostáveis, que nos aprisiona numa existência fingida na qual a gente não pode ser a gente mesmo. Gabriela, mas isso que você defende vai alimentar uma legião de mulheres grossas, desrespeitosas. Não precisa ter esse medo. O que eu defendo são indivíduos que, conscientes do seu espaço intransponível de liberdade, tomam a inevitável consciência do espaço do outro. Quanto mais a gente se permite, mais espaço a gente abre para outras existências. Por isso, quando uma mulher avança sem correntes, não são só as outras mulheres que avançam com ela, não, mas o mundo todo que corre para uma direção bem melhor. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e deixem o like de vocês, porque esse tema é muito importante. E de verdade, gente, eu raramente analiso os números para direcionar o meu conteúdo. Mas eu dei uma olhada na configuração do público aqui do canal para ver que eu tenho mais homens que mulheres. Então eu achei muito importante fazer a ressalva que de maneira nenhuma eu estou dizendo para vocês que é ruim que nós tenhamos homens nos espaços de poder, que é ruim que nós valorizemos as contribuições dos homens para todas as questões importantes, ou que os homens não devem ter os seus talentos, habilidades e posições valorizados por todo mundo. É o inverso. O que eu acho é que a gente tem que distribuir melhor o acesso a esses espaços de poder, distribuir melhor o acesso à liberdade da gente direcionar a nossa vida para aquilo que a gente quiser. E como eu falo que só existe existência tranquila na coerência, a gente só vai ser plenamente livre quando a gente garantir esse mesmo espaço para as outras pessoas. Então eu tenho certeza que os homens que me acompanham são homens conscientes do papel relevantíssimo que vocês homens têm na construção desse mundo em que exista uma paridade entre os gêneros. Então eu conto com vocês, inclusive para difundirem esse conteúdo. Eu espero, se vocês puderem, a manifestação de vocês nos comentários, para eu sentir de fato que eu não estou sozinha. E para as mulheres que nos acompanham sentirem que elas têm aqui um lugar de acolhimento para essas demandas que são tão importantes. Tchau, tchau.